Vocês lembram do Maurício, aquele zagueirão que brigou com o Obina? Ele foi num podcast e o legal do podcast, a galera acha que tá em casa, né, Orla? A galera acha que não tem câmera, não tem nada. E aí ele saiu soltando muitos fatos aí a respeito da época dele de jogador e ele trouxe um relato muito interessante sobre CBF e seleção brasileira. A gente tem o vídeo na íntegra aí, vamos colocar para vocês darem uma conferida. E o podcast que ele foi aqui é o Resenhando com o Júnior. Saiu no Neto, lá na Band, mas aqui o crédito para o podcast Resenhando com o Júnior, onde ele abre o verbo aí. Só que eu não podia ser contratado porque eu não tinha 8 convocações pela seleção brasileira. E o Manchester United tinha feito uma proposta de 12 milhões de libras. E eu só poderia ir para lá se eu tivesse uma proposta de 20 milhões de libras. Ou 8 convocações para a seleção principal. E aí, na época, um empresário muito grande me procurou, muito grande mesmo. Eu acredito que é ainda empresário de um dos maiores jogadores do mundo ainda, que está jogando ainda. Me procurou e falou, dá pra gente dar um jeito nisso. Dá pra gente oferecer um dinheiro ali para determinadas pessoas e começar a ser convocado para a seleção brasileira. E eu falei, não, meu propósito não é esse, eu quero ir por mérito, eu não quero ir por esquema, por favor. E na época era muito dinheiro, eu não tinha esse dinheiro tinha que tirar de mim, né? E eu falei, não, eu prefiro chegar onde Deus quer, de uma forma limpa, sincera e honesta, do que mexer com coisa errada. Cara, grave, né? E assim, é uma coisa que a gente imagina que às vezes é quase que uma teoria na nossa cabeça, né? Mas a gente vê direto, surge alguns relatos, né? E alguns jogadores têm coragem ali de abrir. E pra gente ver, né? O Maurício aí, com todo respeito, mas não era lá aquele zagueiro de seleção, não era um zagueiro ok, especialmente pra fase que ele jogou no Palmeiras, era um zagueiro ali regular, mas não pra seleção, né? E o cara conseguiria praticamente comprar uma convocação, né? Então, por isso que a gente vê tanto jogador bem, jogador em bom momento, não indo, e aqui até tirando o clubismo de lado. O Yuri Alberto era para estar nessa convocação aqui, né, cara? O cara tá Sim. Desde o ano passado aí fazendo chover. O João Pedro, tudo bem que é bom jogador, mas o João Pedro ali não fez por onde foi. Então tem várias questões aí que a gente vai vendo que vai fazendo sentido mesmo. Exatamente. Para quem não entende aí, por conta das regras estabelecidas pela Premier League, né, os jogadores brasileiros eles só podem jogar nos clubes ingleses caso eles tenham mais de 8 convocações para a seleção. Ou caso a transferência supera um valor de 20 milhões de libras, então isso explica um pouco a fala dele. É impossível isso ser verdade, né? A CBF não tem histórico de corrupção, eu acho que isso não é verdade, não. E, por exemplo, dizem que até na era do Tite ali, né, na época do Tite, tinha algumas convocações em que davam margem para isso. Inclusive, tem alguns casos aí que eles dizem, por exemplo, até um ex-volante do Vasco, né, que foi vendido aí recentemente, que ele foi convocado e jogou somente uma vez para a seleção. Ele foi convocado e jogou só uma vez pela seleção, ele ganhou o passaporte inglês e nunca mais aí se ouviu falar dele. Então tem alguns casos aí bem curiosos a respeito disso. Aí desanima, vai desanimando cada vez mais assistindo seleção brasileira, né, cara? Ontem foi um dos poucos dias que eu falei, não, agora eu vou assistir por causa de toda a polêmica. 4 minutos eu já falei, era melhor ter ido assistir uma série mesmo, né? Mas para complementar a informação que a gente trouxe outro dia aqui em relação ao setor, novo setor do Allianz, né, o setor popular, que na verdade o Palmeiras aí divulgou como setor geral norte, confirmado, né? A gente trouxe aí que o Palmeiras estava estudando, e aí o clube confirmou, só para quem não se localizou, exatamente ali naqueles espaço azulzinho ali da frente, né? E ainda tem espacinho a mais ali, um pouquinho ali, mas por enquanto é só o espaço azul ali, e vai ser colocado em teste já no jogo contra o Botafogo domingo, e por enquanto só quem vai poder, né, ter acesso aí serão alguns adeptos do Plano Verde, que é R$ 9,99 por mês, e que são correntistas do Palmeiras Pay. E por enquanto vai ser, no caso deles, né, vai ser resgatado de forma gratuita, mas já deixaram aqui, né, que será um valor mais em conta aí do que o próprio Gol Norte. Legal. E a capacidade 750 torcedores, e o acesso vai ser pelo Portão B, localizado na Avenida Francisco Matarazzo. Finalmente saiu, né? Acho que é uma das coisas aí de até promessa de campanha da Leila que mais demoraram para sair, mas saiu. A gente sabe também que não é tão fácil, né? Não é uma coisa simples assim de fazer, por questões de segurança, mas é um ponto legal. E tomara que realmente aquele setorzinho ali na frente também em algum momento seja usado. Não sei o quão complicado é isso,
Mas tá bom, né? Já aumenta 750 torcedores e especialmente a questão de serem ingressos mais baratos, né? Que é uma coisa que a gente procura e pede direto aqui. Exatamente, ponto positivo aí para a diretoria do Palmeiras, que, cara, mesmo com um atraso, vamos olhar o lado positivo da coisa, né? O ingresso, ele está, pelo menos por enquanto, acessível e a coisa foi feita. Então é torcer para que realmente quem não conseguia ter acesso ao Allianz, agora consiga. Então, ponto, um gol aí, um golaço da diretoria do Palmeiras. E tem informação nova aqui para vocês, tá? Sobre Emerson Royal, atualização da negociação, deu uma possível, né, negociação com o Emerson Royal agora no meio do ano, porque agora tudo que o Palmeiras pode fazer é uma sondagem, lembrando que a janela só volta a abrir no meio do ano, ali aquela janelinha pré-mundial de 2 a 10 de junho. O Palmeiras pode sim ter mais um reforço para a sequência da temporada no futebol brasileiro, porque o Palmeiras tem muito interesse no Emerson Royal e é uma coisa que estava pegando, né, muito ao longo dos dias, uma sinalização positiva do jogador. O que o Palmeiras fez? O Palmeiras fez uma sondagem com o Milan e com o staff do Emerson Royal. O Emerson Royal aí que ele tem passagens pelo Barcelona e pelo Tottenham, né, no futebol europeu. Atualmente ele defende as cores do Milan, mas ele não deve permanecer no Milan para o segundo semestre. O Palmeiras já está em negociação, tá? E o Emerson Royal sinalizou, atualização nossa aqui, tá? Ele sinalizou positivamente para jogar no Palmeiras. Ele deu ok para o seu staff para seguir com as negociações e o que pode facilitar e muito as tratativas para que o negócio se concretize, lembrando que o Milan não conta com o jogador, tá? Não conta com o jogador. Então, ou seja, ele está disposto a retornar ao futebol brasileiro e ele também é pretendido pelo Galatasaray. Os turcos lá, eles querem contar com ele, os turcos que já tem, Icardi, já tem Osimhen no elenco, eles não economizam também na hora de contratar. E aqui uma rápida avaliação, né, sobre o Emerson Royal. Ele está com 26 anos e ele atua lá no exterior desde 2018, quando ele foi para o Betis. Então, aqui no Brasil, ele tem passagem no Atlético Mineiro e na Ponte Preta, que foi no Atlético Mineiro antes dele ser vendido, né, cara? Então tá aí uma atualização sobre Emerson Royal. Ele sinalizou positivamente para negociar com o Palmeiras. Foi aquela sondagem, né? Foi aquela famosa sondagem, aquela consulta de situação. O staff levou a situação para o Emerson Royal, que deu ok para seguir com o negócio. E ele é bastante criticado, viu, cara? Pelo menos lá na Europa, que eu tô vendo aqui, fiz uma pesquisa rápida, né, antes de dar essa informação, eu vi muitos torcedores reclamando da situação defensiva dele, né, da questão de defesa dele. E até a assistência, dizem que ele também tá deixando a desejar na questão de cruzamentos. Não é o cara que vive um bom momento lá, tá? Mas aí lembrando, cada história é uma história. Se o cara vem para cá, quem sabe ele não consiga desempenhar. Mas enfim, você aprova, Erlen? O que você acha dessa possível contratação que foi sinalizada positivamente, tá, pessoal? Lembrando, né? Porque já vem nos comentários aí. Ah, se vazou é porque não fecha, né? Não, nunca vazou uma negociação que o cara não fechou, né? Meu é sempre Deus. assim, tudo no detalhe, né? Ninguém nunca vazou a negociação. Eu vi muita gente criticando aqui, né, no vídeo que a gente trouxe no começo aí dessa especulação. Eu confesso que eu nunca assisti muita coisa dele, mas eu realmente vejo essa parte da crítica aí dos torcedores dos times que ele passou. Eu tenho que ver muita questão do preço também, né? Mas assim, ele joga na Europa, ele tem um desempenho, digamos, mediano na Europa, pode ser que no Brasil o desempenho melhora. A gente tem um bom exemplo aí. O Emiliano Martínez chegou, todo mundo falou, vai trazer o reserva do Bragantino, né, que ele foi reserva em outro momento aí, e o cara tomou conta da posição. Então eu, sinceramente, eu tô dando voto de confiança, dado esses últimos jogadores que chegaram nesse ano aqui, que a gente não botava fé, o Emiliano Martínez, o Mikael, né, não consigo analisar exatamente o Emerson Royal, mas vai muito do preço, né, quando a gente tiver mais detalhes em relação a valores, assim, talvez valores assustem, né? Mas assusta a gente, porque o Palmeiras não tá assustando mais, né? O Palmeiras parou de se assustar com o valor. Mas eu acho que tem que ver se for um cara mais caro, talvez ir atrás de. Mas é uma posição difícil, né, velho? Lateral é um negócio muito escasso. Tá? Outro cara bom também que poderia se dar muito bem aí, né? Tem vários jogadores. Tem o Kelvin, né? O tal do Kelvin que a gente falou tanto, que ele tá no CSKA Moscou hoje, que ele tem um valor de mercado aí de 5 milhões. É bom pra caramba, um cara que joga muito, regularidade, passe, cruzamento, velocidade. O cara tem
tem bons atributos. Tem o Que próprio era do William também do Furacão, né? O Kelvin. tem o próprio William também do Cruzeiro, até falando de outras opções aqui, né? Caso não dê certo, o Emerson Royal, que atenção, sinalizou positivamente, tá, gente? Pelo amor de Deus, não entendam com o negócio avançadíssimo, não. É quando você pisca pra menina, ela pisca de volta pra você. Então é mais ou menos isso. Ó, e tem também um cara que eu confesso pra você que eu tô muito interessado em ver. Eu gostaria de ver esse cara aqui. Gaston Martirena, que é do Racing, que também é um cara que custa ali seus 5 milhões de euros, né? Ele tem contrato até dezembro de 2027 e as mesmas qualidades ali que eu citei do Kelvin, né? Que é velocidade, cruzamento, é um cara que briga muito, né? Briga bastante, tem participação no ataque e tem muita resistência. Outro cara também, Daniel Munhoz, aí ele é do Crystal Palace, só que ele é um pouquinho mais caro, né? E é um lateral mais completo. Ele tem velocidade, passe, desarme, ganha muito em duelo aéreo. Então, o que não falta, meu amigo, é opção na lateral direita, caso o Emerson Royal, caso a negociação aí com o Emerson Royal não ande ou o Palmeiras considere outros nomes. Mas quero saber da rapaziada aí, né? O que vocês pensam? O Emerson Royal seria um bom nome? A gente está voltando aqui com a atualização da negociação, tá? Seria um bom nome? Deixa aí nos comentários. Você tem outro nome, tem outras opções? Deixa, por favor, os comentários no vídeo. E, por favor, você que já é de casa, né? Você que sempre tá aqui no canal, cara, não custa nada, não vai cair teu dedinho, não. Deixa um like aí, por gentileza. Você que tá sempre presente aí, dá uma moral pra gente. E a rapaziada aqui chegou até aqui, né? Você caiu de paraquedas aqui, mas você não é inscrito no canal. Se você gostou, faz aí o pacotinho inteiro, né? Se inscreve, dá like no vídeo, que é muito importante também para o nosso crescimento, né? É isso, aproveitar também fazer um convite para vocês do nosso novo grupo aí no WhatsApp de promoções, o Promo 1000 Grau, vai estar o link aí no comentário fixado, tem promoções diárias lá, a gente está inclusive até fazendo enquetes ali para ver o que é que o pessoal ali espera mais de promoções, mas a gente está mandando bastante coisa, tá? Tem de roupa aí, de artigos para treino à televisão, tá ligado? Então, cliquem aí no link aí, façam parte do grupo que tem promoções diariamente. É isso, e se inscreve por aqui, que ajuda bastante também. Tamo junto.